desse livro, irmã. E nós começamos o culto desta manhã lembrando que Deus tocou na vida da irmã Genoveva, que Deus pode tocar na nossa vida, lembrando que se você tem uma luta, uma necessidade, uma dificuldade, deve levá-la a Deus, porque ninguém melhor para tocar nos nossos problemas, nas nossas aflições, nas nossas necessidades do que o próprio Deus, o próprio Senhor que nos criou, que nos ama e que nos deu o seu Filho. O melhor que nós temos, a Bíblia diz, é porque se Ele já nos deu o seu Filho, sabemos que também nos dará com Ele todas as coisas, em Romanos 8:32. Nesta manhã nós vamos meditar em um assunto semelhante, sobre Jesus na casa de Simão Pedro. A presença de Jesus, a diferença que Jesus faz quando está na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. E nós vamos também ver que a Bíblia pode responder pelo menos 3 perguntas importantes que muitas vezes, lendo o texto, ou lendo sobre os discípulos de Jesus que deixaram tudo para segui-lo, perguntas que vêm à nossa mente e às vezes não encontramos onde está a resposta, o que será que aconteceu? E eu gostaria então nesta manhã meditar com os irmãos sobre 3 pontos importantes que esse texto levanta e deixar para os irmãos ao final 3 perguntas importantes que agora não é a Bíblia que responderá, mas que eu e os irmãos e as irmãs teremos que responder à luz do que vamos ouvir nesta manhã. A minha oração é que nós estejamos sendo tocados a cada momento pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus ao meditarmos na sua palavra. E nós vemos em Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39, o relato da presença de Jesus na casa de Simão Pedro e André. Eram 2 irmãos, a família certamente grande morava junto. E nós vemos aqui este relato, diz a Bíblia: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Senhor, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e queremos continuar suplicando que o teu Espírito Santo, então somente o teu Espírito Santo, venha nos dar entendimento da palavra, falar à nossa mente, ao nosso coração, ao mais íntimo da nossa alma, para que cada um em particular possa ter o nosso próprio encontro com o Senhor e sair daqui glorificando o teu nome, na certeza que ouvimos a voz de Deus, e não somente a voz do homem falando, mas o Senhor falando ao nosso coração. Nós pedimos isto não porque merecemos, mas unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e Deus. Amém. Bem, meus irmãos, conforme disse, a palavra de Deus é muito clara, e ela pode nos responder perguntas que muitas vezes vêm à nossa mente, e nós ficamos questionando o que será que realmente aconteceu. 3 perguntas que certamente podem passar pela sua mente, pela minha mente, quando meditamos na palavra, talvez mais alguma, mas por essas 3, eu creio que nós poderemos meditar nesta manhã. A Bíblia diz que os discípulos, quando foram chamados por Jesus, deixaram tudo e o seguiram. Teria Pedro e os demais pescadores, os primeiros 4 que foram chamados, deixado tudo a ponto de deixar mulher e filhos, esposa e filhos para trás, para seguir Jesus? Eu conheci um grande homem, um cientista no Brasil, está entre os 5 maiores neurocirurgiões do mundo. Foi minha ovelha, eu o batizei, e ele veio do catolicismo muito a fé.
mas ele achava que para ele poder andar com Deus mesmo, ele tinha que deixar tudo e ir como que para um mosteiro, nos seus primeiros passos na vida cristã. E eu disse para ele: não, mas Pedro deixou tudo. E eu precisei mostrar: não, a gente, para andar com Deus, tem que ser no mundo onde estamos. Não tire do mundo, mas livre do mal. E nós vamos meditar nisso. A segunda pergunta: como os que dizem Pedro ter sido o primeiro Papa explicam o celibato religioso? Os padres, as freiras não se casaram. E como fica a lei do sábado se Jesus trabalhou no sábado? Desde que nós temos meditado em Marcos e também já em João nas quartas-feiras, nós temos visto que o grande conflito que se levantava contra Jesus no meio do povo de Israel é porque eles eram tão presos à lei, às coisas do Velho Testamento, que até Jesus, que é Senhor do sábado, eles queriam fazer Jesus guardar o sábado e se submeter aos rituais do sábado, e isso impedia a graça de Deus. O que nós vemos é que, após ensinar na sinagoga, e dentro da sinagoga, conforme nós meditamos em 2 domingos já, ter expulsado um homem que veio com espírito de demônio, ele expulsou o demônio e libertou o homem, Jesus se dirigiu à casa de Simão Pedro, que é o texto que nós acabamos de ler. E o texto nos diz que Pedro era casado. Por que eu digo que diz que é casado? Porque diz que ele tinha sogra. O único homem que foi casado e nunca teve sogra foi o Adão. E a Eva também não teve sogra. Mas fora do Adão e a Eva, todos que se casam têm uma sogra, ou então a sogra morreu antes de vocês se casar. Mas de qualquer forma, teve uma mãe, a sua esposa ou o seu esposo. E aqui fala que a sogra de Pedro estava de cama, enfermo, então Pedro era casado. Agora, recapitulando o que meditamos, se você volta os olhos para Marcos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19, a Bíblia diz que quando Jesus chamou André, Pedro, Tiago e João, eles deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram o pai, deixaram a empresa da pesca e seguiram a Jesus. Mas se vamos a Lucas, que é mais detalhista, Lucas diz em Lucas 5, versículo 11, que levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ora, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Tudo é tudo. Não deixa nada para fora. E a primeira pergunta de hoje é uma questão que muitos levantam. Se deixaram tudo, teria Pedro, André, Tiago e João deixado esposa e filhos? A primeira impressão que dá é que sim. Deixaram o pai, deixaram os empregados, abandonaram tudo e foram atrás de Jesus. A primeira impressão é que sim. Todavia, a Bíblia indica que não. Pedro era um homem da família. E Pedro era um bom genro. Por que digo isso? Porque falou para Jesus curar a sogra dele. Ele devia gostar da sua sogra. E pediu para Jesus curar a sogra. Se você vai a 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5 e 6, 1 Coríntios 9, 5 e 6, não vai aparecer lá porque veio aqui, Paulo diz que os apóstolos, Pedro, que ali chama ele de Cefas, e os irmãos de Jesus, Judas e Tiago, nas suas viagens missionárias levavam com eles as suas esposas. E ele falou: será que só eu e o Barnabé que não podemos levar a esposa com a gente? Então, mostra que Pedro era casado, senão ele não podia levar a esposa. Agora, a segunda pergunta é essa: sendo Pedro um homem que foi casado, como aqueles que justificam o celibato dos padres, das freiras, dos papas, se enquadram nessa situação? Como podem resolver? De imediato nós podemos dizer que o celibato clerical, como norma, não tem apoio bíblico. Como norma, no sentido de que para ser um ministro tem que ser
solteiro, não se casar. Por quê? Se a pessoa por si só escolher o celibato, é uma escolha dela com Deus, mas ninguém pode obrigá-la. Então, muitos dizem que Paulo mesmo era um homem celibatário, sozinho, porque ele fala que era melhor que não se casasse, ele diz, como eu. Mas se a pessoa não pode viver solteiro, então que se case. Então, ele dá a entender que ele era um homem que não tinha esposa, vivia só. Mas não quer dizer que é uma coisa que é norma e que precisa se impor àqueles que escolhem a vocação. Além do que, é notório que o celibato religioso tem causado muito dano dentro da igreja romana, na sociedade, e especialmente a muitos meninos em toda parte do mundo que estudaram em escolas romanas, escolas regidas pelos padres. Desde o primeiro dia da criação, desde os primeiros dias, Deus, diz a Bíblia, criou macho e fêmea para todos os animais e aves do campo. Mas diz que para o homem não achou companheira. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Veja lá, Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. E para completar a vida do homem, Deus fez a mulher. E em seguida Deus diz em Gênesis 2,24, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Fica claro então que a imposição do celibato religioso é totalmente contrário à Escritura e à vontade de Deus. Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Bispo, pastor, presbítero, no Novo Testamento é a mesma função, a mesma pessoa. E a Bíblia diz que ele deve ser casado, marido de uma mulher, e uma vida irrepreensível. Portanto, claro está que se Pedro tivesse sido o primeiro Papa, todos os padres e papas deveriam se casar com Pedro. E eu digo se Pedro tivesse sido, porque Papa Pedro nunca foi. E eu digo por quê? Porque a própria história mostra que não seria possível Pedro ter sido o primeiro Papa. Pedro morreu no primeiro século do cristianismo, por volta entre o ano 80 e ano 90, antes de chegar ao ano 100. A igreja romana começou 230 anos mais tarde, no ano 325, quando Constantino, o imperador, se fez cristão. E o que a história revela é que provavelmente ele nunca foi um cristão. É que a lei de Roma dizia que tinha que adorar primeiro César, e depois você podia ter qualquer outro Deus. Constantino, no caso, era o imperador, e precisava adorar primeiro Constantino como imperador, e depois qualquer Deus. Mas os cristãos diziam que não há Deus senão o Senhor, como cantou aqui, não há outro Deus senão Jeová, não há outro Deus. E eles se recusavam a adorar o imperador, para eles só Jesus. E o imperador estava perdendo o seu poder político, porque os cristãos morriam, eram lançados nas arenas dos leões, eles eram queimados vivos, mas eles não negavam a sua fé. Então Constantino viu que a solução era ele fazer o quê? Se tornar cristão, porque aí seria a religião do Estado. Todos teriam que aceitar a religião do Constantino. Por isso se chamou católica, quer dizer universal. A igreja romana, universal. Todos são parte dessa igreja universal, porque era a igreja do imperador. Então nós vemos que o que aconteceu na verdade foi que aí começou a ter o primeiro Papa. Mas Pedro já tinha morrido cerca de 230 anos antes, então não tinha como ele ser o primeiro Papa. E se fosse, não seria uma boa coisa também para aqueles que defendem essa linha, porque Pedro era casado. Agora, voltando ao nosso texto de hoje, Jesus encontrou a sogra de Pedro com febre e a curou imediatamente. Marcos 1,31 diz: em seguida tomou-a pela mão e a levantou. Notem a compaixão de Jesus.
Ele podia simplesmente dizer: levanta-se, não. Mas ele foi lá e tocou pela mão. Como é bom nós mostrarmos compaixão, amor, afeto para com as pessoas. Quando conversava com a irmã Genoveva pelo telefone, ela me disse: pastor, eu gostei muito desse médico, porque ele é diferente do outro, ele trata a gente com atenção. Ela pode nunca mais ver o médico e nem lembrar o nome dele, mas ela não vai esquecer que esse médico tratou ela diferente do outro. Essa mulher tinha muita gente preocupada com ela, a casa estava preocupada, mas Jesus tocou nela. Talvez ninguém quisesse tocar nela com medo de pegar a enfermidade, mas Jesus pegou-a pela mão, tocou nela. Fosse na sinagoga cheia de gente, onde todos pudessem ver, ou dentro de um lar, onde só tinha pouca gente, ninguém ia prestar atenção a isso, Jesus estava sempre pronto a socorrer os aflitos. Está sempre pronto. E aqui nós vemos a diferença que faz a presença de Jesus no lar, na casa, na família, na nossa vida diária. Todos estavam preocupados com aquela senhora, mas quando levaram a preocupação para Jesus, a preocupação passou a ser de Jesus. É só uma febre. Não, mais que uma febre. Quando falaram dela, a preocupação se tornou de Jesus. E a Bíblia diz: e Jesus, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. O toque de Jesus mostra a compaixão. E talvez alguém diga: pastor, mas era só uma febre. Só uma febre. Mas você consegue pôr a mão numa pessoa com febre e dizer: sai febre, a febre sai? Você vai no médico e ele fala: põe a mão e você vai embora sem febre, ele fala: toma Tylenol e Ringerel. Geralmente é isso que eles sabem dar. Pode dar outra coisa, mas geralmente é isso. Além do que os comentaristas dizem, que vem acrescentar, o texto grego diz: ela estava deitada com febre. O sentido na linguagem nossa seria acamada, está prostrada na cama. E os comentaristas dizem que aquela região de Cafarnaum havia um alto índice de malária, contágio por malária. E era provável que o ardendo em febre, que a língua grega dizia, significava que ela podia ter uma enfermidade assim como malária, até contagiosa. E aí eu fui à internet para ver quais os efeitos que a malária causa no corpo da pessoa. E o que encontrei? Febre alta, transpiração em excesso e calafrios, palidez, cansaço, falta de apetite e dores na cabeça e outras regiões do corpo são os principais sintomas, que podem ainda afetar vários órgãos e o sistema do corpo, como o sistema nervoso e aparelho respiratório. Então, não era simplesmente, se fosse malária, seria uma coisa grave. Se não fosse malária, era alguma coisa que a mulher estava prostrada. Eu lembro de quando o Pedrinho, nosso neto, estava com febre aquele dia. Faz pouco tempo, porque os outros também já pegaram febre. Fica meio disposto, não dorme de noite, fica chorando, fica com dor no corpo. Imagina o que é uma situação assim. Não era uma febre comum, mas a febre deixou a mulher como Jesus a tocou. Ela podia levar até a morte, mas Jesus a tocou e a libertou. E o que aconteceu em seguida? Ela recobrou o ânimo. E ela começou a servir Jesus e os que estavam na casa. Ela não ficou lá sentada: agora me faz uma canjinha de galinha, que agora eu estou melhor. Não, ela foi cuidar de fazer as coisas. Interessante. Quando Jesus trata com o nosso problema, o nosso ânimo volta. Quando Jesus vem, a tristeza vai. Não é o cântico que nós cantamos quarta-feira no culto de oração? Jesus está passando por aqui, quando ele vem, tudo se transforma, a alegria vem, a tristeza vai. E é assim, Jesus está passando por aqui. Terceira pergunta: como fica a lei do sábado? Sendo que a sogra de Pedro trabalhou no sábado, e Jesus também trabalhava no sábado. Vejam os versículos 32 e 33. Ela chegava ao fim do dia de trabalho
E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Ao cair da tarde, findando o sábado, no qual os judeus não faziam obra nenhuma, a multidão chegou à casa de Pedro e se prostrou à porta. Como fica ali no sábado? A Bíblia diz que Jesus curou todos que foram levados, todos os enfermos, e os endemoniados, ele expulsou os demônios, e não deixou que os demônios falassem nada. Sabe por quê? O demônio é muito malandro, e ele podia dizer: ah, você é o rei de Israel, e o povo pensará assim: ah, esse espírito então não é ruim, porque ele está confessando Jesus. Nas casas de espiritismo, dessas coisas, se fala em Jesus também, para que as pessoas pensem que tudo que fala de Deus é bom. E então Jesus não deixava o diabo falar nada, os demônios falavam, e expulsavam. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte: por que essa gente levava os enfermos e os endemoniados a Jesus só no final do dia? A Bíblia diz que quando chegou a tarde, quando o sol estava se pondo, versículo 32, eles levavam as pessoas. Sabe por quê? Porque eles estavam tão presos à tradição dos homens, tão presos à lei do sábado, que não podiam experimentar a graça de Deus. Passaram o dia todo sofrendo, esperando o sol se pôr. Quando Jesus estava ali trabalhando, ele já tinha expulsado um demônio da sinagoga, eles viram. Era dia de sábado. Ele curou a sogra de Pedro, era dia de sábado. A sogra começou a trabalhar e servir a Jesus e todos que estavam na casa, era dia de sábado. E segundo a tradição dos judeus, não se podia fazer obra nenhuma no sábado. Vê como a tradição humana, como a falta de compreensão da Bíblia, muitas vezes nos impede de receber a graça de Deus, porque Jesus trabalhou o dia todo. O problema é que acarretou a Jesus trabalho maior, porque depois de ter trabalhado o dia todo, ainda teve que receber uma multidão que deixou para a última hora. Foi fazer fila lá na porta, quando se viesse um de cada vez, teria resolvido mais fácil, não é? Muitas vezes nós somos assim, complicamos as coisas como poderíamos facilitar, se levássemos a Deus antes que o problema se tornasse ainda maior. Então, o que nós vemos é que as pessoas sabiam que só Jesus podia solucionar o problema. Tanto é que esperaram até o fim do dia para levar, mas levaram. Eles sabiam que a lei do sábado não podia fazer nada por eles, porque estavam ali e as pessoas continuavam presas à enfermidade e aos espíritos maus. Mas quando acabou o sábado, a primeira coisa que eles fizeram foram a Jesus. Isso significa que quando nós queremos andar com Jesus, nós temos que nos desprender de tudo que nos impeça de uma vida debaixo da graça e da unção do Senhor. A lei do sábado existia para o homem, disse Jesus, e não o homem para o sábado. Deus criou o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Isto é, o sábado significa também descanso. A lei do descanso. O homem precisava de restauração e Deus fez isso para o homem. Mas não para ser um peso, um jugo, que o homem se tornasse escravo desse jugo e perdesse até a alegria das coisas de Deus. Então Jesus demonstra isso. E uma coisa a mais: se fosse errado aquela senhora trabalhar no sábado, Jesus seria o primeiro a proibir. Ele dizia: não, irmãzinha, por favor, não me venha fazer isso hoje é sábado. Amanhã a senhora serve a gente, vamos nos virar porque sobrou de sexta-feira de comida, não vai me mexer nessa panela, não vai fazer nada hoje porque hoje é sábado. Jesus sempre cumpriu tudo. Ele cumpria a lei do sábado. E a lei do sábado qual é? É servir a Deus. É dar o melhor ao Senhor no dia do sábado também. No nosso dia de descanso, nós vemos a casa de Deus para louvar o Senhor. Era nesse sentido, não o dia em si da semana. Porque a palavra sábado não significa só sétimo dia, significa também descanso. A palavra tem esse sentido.
E aqui nós vemos então, Jesus não proibiu a senhora, ao contrário, ele mostrou que quando a pessoa é tocada por ele, renova as forças. Se estava abatido, não está mais. Se estava desanimado e precisando de ajuda, agora passa a ajudar em vez de precisar de ajuda. E o que aconteceu? A alegria entrou naquele lar. Aquele lar que estava triste, aquele lar que estava preocupado, aquele lar que estava sem saber o que fazer com a enfermidade da senhora, encontrou cura. E é isso que Jesus quer fazer nos nossos lares também. Seja qual for a minha e a sua necessidade, seja o que for que me preocupa ou preocupa o irmão ou a irmã, quando Jesus está presente no lar, o nosso problema já não é mais nosso. O nosso problema é do Senhor. Ele fala que nós devemos entregar a Ele o nosso fardo pesado e receber dele o fardo que é leve, porque Ele leva o nosso pesado. Ele nos dá alívio. E então, o que eu preciso é lembrar sempre de levar a Deus as minhas necessidades, da minha família, dos meus queridos, dos meus colegas de trabalho, em oração. A irmã Alessandra deu um testemunho na quarta-feira passada. Na outra quarta-feira ela pediu oração por um senhor do trabalho dela, que estava passando por uma luta e precisava de uma resposta. Na quarta-feira passada ela veio e disse: queria agradecer porque Deus já atendeu a oração daquele senhor. O homem nem sabe que ela está orando por ele, mas ela sabia que o homem estava aflito e levou. Isso serviu de alento para nós, para ver como Deus é bom, como Deus atende. O que nós precisamos então fazer? Tem luta, tem necessidade, leva a Deus. E Filipenses 4,19 diz: Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É isso. Deus, segundo as suas riquezas. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Não só do ouro e da prata, Deus é dono da saúde, Deus é dono da vida, Deus é dono do ar que eu respiro. Deus é dono de tudo. E segundo as suas riquezas, que são infindáveis, eternas, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, ou todas as nossas necessidades, por Cristo Jesus. A sogra de Pedro, depois de curada, servindo, levantou na minha mente 3 perguntas que eu gostaria de deixar com o irmão, com a irmã. As perguntas que eu disse que faria no início da mensagem. Qual a minha atitude e qual a sua atitude quando Deus responde às nossas orações? Somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas ou esquecemos? Quando estamos aflitos, clamamos, pedimos, mas depois que Deus respondeu, parece que foi coincidência. Porque Deus responde às vezes de maneira tão simples, Ele mostra que o problema não era tão grande, a coisa Ele resolve com tanta facilidade, que parece que não, acho que a gente nem lembra que estava naquela aflição tão grande. Porque a Bíblia diz que Deus não lança em face. Ele atende, até se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá e não lança em face. Deus não fala: você era um burro, agora você é inteligente. Não, Deus simplesmente dá. E às vezes a gente não avalia o quanto Deus dá. Então, outra pergunta: quando Deus atende às nossas necessidades, atende o nosso clamor, e nós vemos que só Deus poderia, nós demonstramos gratidão, dando prioridade ao reino de Deus em nossa vida? Ou o reino de Deus, se tiver tempo, eu cuido das coisas de Deus? Se tiver tempo, ou se a situação for favorável, eu vou mostrar que eu sou crente. Se não for, é melhor eu ficar quieto. Dedicamos o nosso melhor ao Senhor. Essa senhora dedicou o melhor. Ela era a sogra do Pedro. Não era uma adolescente. Não era uma senhora adulta como a mulher do Pedro. Já era a mãe da mulher do Pedro. Ela tinha passado por uma enfermidade. E a primeira coisa que a gente dizia: olha, irmão, agora eu vou convalescer. A irmã está melhor, mas não abusa, deixa. Não, ela já levantou e começou a servir. E nós? Continuamos derrotados, lembrando que sofremos. Eu tive tanta dor essa semana, mas hoje você não tem dor, deixa a dor para lá, vamos falar do que Deus está fazendo no mundo. Mas a gente parece que às vezes gosta de lembrar que o limão era azedo e esquece que quando o açúcar pôs água virou limonada. Não é?
Jesus veio para fazer a diferença. Jesus está passando por aqui. E quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Vamos cantar? Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você, para mim também. Quando você estiver no seu trabalho, lembre, você é membro do corpo de Cristo. Você, através de você, Jesus estará passando por aqui. Quando você for tratar com uma pessoa, através de você, Jesus estará tratando com ela, porque Deus se manifesta através da sua igreja. Então, receba de Deus a unção, a graça, e procura viver como Paulo escreveu aos Filipenses, tendo um porte digno do Evangelho de Cristo, servindo a Deus com alegria, manifestando a Deus o seu amor, assim como Jesus. Porque onde Jesus passava, Ele marcava tanto que eu fico imaginando a multidão. A Bíblia diz que a cidade toda foi para a porta da casa do Pedro. Pode imaginar, toda uma cidade na porta da casa daquele homem, só porque Jesus estava aqui. As pessoas foram atraídas por Jesus. Se a minha vida e a sua vida brilhar por Jesus, certamente pessoas serão atraídas e quererão saber a razão da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe nessa semana e nós possamos viver assim. Vamos cantar o hino do Senhor.